Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia. Hoje estamos aqui em mais uma semana com muito frio. Para quem está vendo no YouTube, está vendo que a gente está... Quer dizer, eu estou agasalhado, vocês não estão tanto. Eu que sou exagerado, então. E a gente está aqui e vai falar um pouquinho pulando, né? A gente teve uma semana, uma série de podcasts falando muito da área de humanas e falando da psicologia, valores, narrativa. E agora a gente vai dar um grande pulo para fazer aliar, né? A questão da área de exatas e falar um pouquinho hoje de bioestatística. E nada melhor do que nosso querido amigo Caio Sainvalho. Seja bem-vindo, nosso estreante de podcast. Tudo bom, Caio? Tudo bom? Pô, obrigado aí por ter me chamado, né? Na verdade, quem me apresentou o mundo do podcast, na verdade, foi o Fukuzawa com o Jovem Nerd. E desde então, eu acho que eu passava mais parte da minha vida ouvindo podcasts do que fazendo outra coisa, lembra? E aí tô me sentindo falar o universo. O universo, mas eu tô me sentindo um podcaster agora, já tô imaginando já. Eu imaginei que a gente abrir com lambda, nerd. A gente pode fazer uma pausa aqui na edição e colocar depois uma introdução. Exato. A gente já pediu pro Lucas fazer isso. Não, vamos fazer aquela introdução assim, ó. Peraí, então. Lambda, nerd. Aqui é o Caio Sain e não existe modelo bom. Ou existem modelos úteis. Porra. Vai, Fuku, você então. Eu perco nessa hora o raciocínio. Eu não vou saber fazer uma piada em uma chamada agora. Eu tinha que ter me preparado para isso. Pô. Ainda mais uma de estatística, né? Pô, com certeza, né? E é disso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa improvisação e essa filosofia da ciência e os números, né? Então, Rafa, tudo bem com você? Tá por aqui também? Tudo ótimo, estamos por aqui. Pelo menos em São Paulo estão 9 graus hoje, né? Mas estamos aqui firme e forte. Muito bom, muito bom. Eu ia falar na real o inverso. O Caio que me apresentou o podcast. Eu até lembro, a gente estava no carro, o Caio falou assim, olha, tem uns negócios aqui que eu estou escutando, né? E hoje a gente tem um podcast, nada mais justo do que chamar o Caio para participar de um, né? E eu falo que o Caio me apresentou as coisas que eu sou viciado hoje, que é cerveja e podcast e estudos. Então, o Caio acabou modelando todas os meus vícios. Muito obrigado por fazer eu gastar dinheiro com outras coisas, Caio. Nada que isso. Eu já passei, acho que, mais tempo com o Fukuzawa do que com meu pai e com a minha mãe juntos. Com certeza. Na verdade. Bom, então, é isso aí. Deixando nossa relação de lado, né, Caio? Infelizmente, a gente vai falar um pouquinho hoje de diversas coisas e a gente pode começar com você se apresentando, Caio. Então, por favor, fale quem tu és, o que tu tá fazendo e como que você chegou nos números na sua vida. Ixi, cara. Bom, muito prazer, eu sou o Caio, para quem não me conhece. Cara, sabe que eu nunca pensei nisso, mas foi meio que acontecendo as coisas. Uma coisa que sempre tive assim é curiosidade, sabe? E querer aprender sozinho as coisas é uma característica que eu tenho, que antes eu achava que era ruim, mas hoje, em época de pandemia, tem me ajudado bastante, na verdade. Mas acho que, eu não era muito bom com números desde pequeno. Na verdade, eu nunca fui um bom estudante na época da escola e tudo mais. Aí eu entrei na faculdade e eu comecei a gostar de algumas coisas voltadas à ciência. Sempre gostei de ciência, sempre tive curiosidade, sabe? Sempre tive enciclopédia desde pequeno. Mas não tinha um contato com números. Aí na faculdade eu entrei em contato com iniciação científica e tudo mais. Aí saí da faculdade e entrei para Santa Casa, que foi onde eu encontrei o Fukuzawa. Aí eu fui mais para a prática clínica, fiz a residência lá em fisioterapia musculoesquelética. Depois a gente ficou mais um tempo para ficar se aprimorando em joelho, em esporte e tudo mais, e ortopedia pediátrica. E aí o que aconteceu foi que a gente saiu da época, né, de estudos intensivos e começou na prática clínica. E a gente ficou atendendo, e atendia de manhã até a noite. E sabe que às vezes não ficava aquele negócio, será que a gente vai ficar fazendo isso pro resto da vida? Sabe? Aí a gente começou a pensar em outras coisas. A gente sempre fazia curso. Então todos os cursos que existiam de fisioterapia a gente fez. A gente ia atrás, sabe? Aí chegou uma hora que a gente chegou uma hora que a gente ia pro bar toda semana e ficava tomando cerveja, conversando. O que a gente vai fazer? A gente falou, vamos fazer uns cursos? Vamos. Aí a gente começou a fazer uns cursos para dar curso e dar aula, porque a gente gastava muito tempo estudando, mas era
era ruim a gente guardar o estudo dentro da gente, a gente tinha que extrapolar isso para alguém. A gente começou a pensar em fazer curso e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, um dos cursos que a gente fez, que eu fui fazer, foi um curso do Adriano Pesolato, um curso de acurácia diagnóstica. Eu falei, vou fazer esse negócio. E aí, tipo, ele começou a falar dos números, assim, tipo, eu comecei a pegar e falar assim, cara, que da hora essa parada de número, assim, entender, sabe? Vou começar a entender um pouquinho mais. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar sozinho. Acurácia diagnóstica, acurácia, valores e tudo mais. E sempre com uma dificuldade, né, da matemática básica. Mas eu comecei a gostar e comecei a me aprofundar mais em ler sobre estatística e beleza. Aí foi que um ano lá, tava com o Fukuzal falou, meu, tem um brother meu aí, muito bom, aí ele tá vindo da Holanda, vamos conversar com ele aí, vou chamar ele para ir num bar e não sei o quê. Eu falei, demorou. Aí esse cara se chama, né, Luiz Espanhol, e a gente tava num bar e tudo mais, a gente tava lá tomando uma cerveja, a gente começou a falar de inferência, estatística bayesiana e não sei o quê, aí um olhou pro outro, foi amor à primeira vista, aí ele falou, bicho, você não quer fazer um mestrado? Eu vou virar professor lá e não sei o quê, aí se você quiser fazer o processo seletivo e não sei o quê, aí tipo, eu não sei se o Fukuzal lembra, mas tipo, ele falou isso numa semana, na semana seguinte era o processo seletivo, lembra? Sim. E aí, tipo, eu fiz o processo seletivo, entrei e fiquei com ele lá, né? Como meu orientador. E aí foi que começou a pegar o pesado na matemática. Porque o Luiz Espanhol é um cara que manja muito de estatística e manja a parte de trás da estatística e também manja a parte da frente da estatística. Ele sabe interpretar um resultado como um cientista de verdade, sabe? Ele pensa em relação aos números, sabe? E aí, tipo, eu falei assim, cara, eu sou aluno do Luiz Espanhol, preciso saber, eu preciso fazer jus, né, a esse título. Eu falei, vou estudar. E aí eu comecei fazendo um curso lá de estatística na USP, de probabilidade. Achei que ia ser um curso super simples, mas foi um curso extremamente pesado, era a introdução ao cálculo de probabilidade. E aí, tipo, só que não era só probabilidade, tipo, quer dizer, era probabilidade, mas dentro de probabilidade tem muita matemática, tem cálculo, tipo, derivada, tem integral. E aí, cara, eu falei, mano, eu preciso fazer esse negócio. Fiz uns cursos online de segundo grau, depois fiz uns cursos de integral, de cálculo numérico, né? Aí eu aprendi mais ou menos como fazer e passei nesse curso. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar mais pela matemática, porque eu gostei daqueles números, assim, né? E aí, tipo, eu falei, mano, só que eu tenho muito problema com matemática. Eu não sei fazer conta de dividir, eu não sei fazer conta de exponencial, vou procurar algum lugar. Aí, eis que, né, aliado com as coisas que eu gosto de entender as coisas por trás da história, como desenvolvem as coisas. E aí eu descobri que o Museu da Matemática, né, do Brasil fica em São Paulo e fica no metrô Ana Rosa, eles dão curso de matemática. Aí eu falei, vou ter curso de matemática no museu, cara. Aí foi a mudança da minha vida, porque eu cheguei lá, era tudo que eu gostava. Os caras vinham com um papel e falavam, esse daqui, ó, é o papel da primeira vez que alguém escreveu o número pi em 1475 e o nome do cara era tal. E aí, tipo, cara, aí eu falei, cara, tô no paraíso, eu não quero sair daqui mais. E aí eu tô nesse curso aí, esse curso é extremamente extenso, é de sábado e domingo o dia inteiro. Só agora na pandemia que não tem mais, mas já faz uns quase 3 anos que eu tô lá. E eu gosto muito de aprender matemática em si. E aí acho que foi assim que eu comecei a me interessar mais por matemática. Porque, na verdade, eu gosto dos números e eu gosto, na verdade, do pensamento por trás do número, não só da estatística, né, que a estatística é uma parte da matemática, mas sim o conceito filosófico do uso dos números para representar coisas. Eu acho que isso é interessante. Isso é muito relacionado à estatística. E eu acho que a pessoa que não conhece de estatística e é o profissional clínico, às vezes ele tem uma dificuldade de entender que um número está representando uma coisa da vida real. Sabe? Ele acha que o número é uma coisa e o resultado do número é uma coisa, mas esse número não é a vida real porque o meu paciente é o único, entendeu? As pessoas não conseguem juntar essas duas coisas. E na verdade, a parte mais interessante da matemática é que a matemática vamos dizer assim, é um signo, né? Uma representação. Ela é um símbolo, certo? Que tem um significado que representa uma outra coisa, certo? E a parte mais legal é que a gente consegue representar coisas abstratas, né, com símbolos, com esses números, para representar uma outra coisa e tentar tirar, né, o proveito disso tudo. Bom, eu acho que eu falei demais, mas é isso.
eu entrei no estudo da matemática assim e tenho gostado muito. E gosto Muito, de estatística também. Eu acho que eu devo ter me perdido no meio do caminho, mas beleza. não tem problema. A parte da história do Caio é muito interessante, assim, né? Eu sempre falo que o Caio, lá na Santa Casa, foi meu quinto supervisor, né? Foi ele que me ensinou muito. A gente estudava muito junto, como ele falou, a gente passava o dia inteiro, até umas 11 horas, meia-noite, todo dia na clínica, estudando. Tanto o Caio quanto o Rafa são pessoas que me inspiram muito para entender a questão de profundidade de assuntos, né? Eu acho que, no geral, a gente, às vezes, se a gente pegar só a informação que vem pra gente, a gente fica num superficial que faz a gente só reproduzir alguma coisa e faz a gente se perder quando a gente aprende alguma coisa nova. Então, eu acho que isso é um negócio legal de toda essa característica deles, que faz essa diferença da gente ter essa autonomia, assim como o Caio falou. O quanto que eu já economizei de dinheiro por causa dessa autonomia que o Caio falou, de a gente fazer curso, a gente começava a pegar livro, a gente pegava o livro e depois a gente ia fazer o curso, né? Então, são várias situações que eram muito mais interessantes e chegava a gente muito mais embasado em todo o curso que a gente fosse fazer, né? E isso é muito legal. E aí a gente eu vou pular já uma parte da história que você contou, pular não, aprofundar, que é a questão até do modelo de pesquisa que você faz hoje, né, Caio, junto com o espanhol, dentro do JP dele, que é uma grande mistura de qualitativos e quantitativos, né? Então, fala um pouquinho do que é a sua pesquisa hoje e como que acontece essa mescla, né, de dados quantitativos e qualitativos durante todo o andamento do projeto. Bom, cara, por mais que eu goste bastante de números, né, e tudo mais, meu projeto ele tem duas características. O meu projeto de doutorado é para desenvolver, vou voltar, né? Meu projeto é para desenvolver um programa de prevenção de lesão na corrida, certo? Uhum. Mas você fala assim, pô, mais um, tem um monte, né, e não sei o quê. Só que a ideia, na verdade, é seguindo um outro tipo de pensamento. Um pensamento de que as pessoas se machucam, certo? Mais por conta do comportamento delas frente à corrida ou frente ao tipo da atividade física, vamos dizer assim. Tipo, comportamento de risco, comportamento do que ela sabe fazer, do que ela não sabe fazer, tudo dentro desse grande contexto que é comportamento. Então, a ideia por trás desse projeto é tentar entender o comportamento dessas pessoas, tentar usar estratégia de mudança de comportamento a fim de prevenir a lesão de corrida, certo? Então, não tem... Quando a gente fala prevenção de lesão na corrida, a gente já imagina os caras fazendo agachamento do Bozu, tá ligado? Mas não é... É um negócio um pouco mais diferente. Bom, mas aí a ideia é o seguinte, como a gente está falando de comportamento, como a gente está falando de um campo geral que é dentro da grande área da psicologia, na verdade, né? Então, a gente precisou entender um pouquinho mais como desenvolver um tipo de pesquisa em cima desse tipo de conceito. E aí foi que a gente caiu num tipo de um método científico, que ele é um método que a gente chama qualitativo, que não tem nada a ver com número, na verdade. Então, parte do meu projeto, por mais que eu goste muito de número, não tem nada a ver com número, é um projeto qualitativo. Então, a gente já começa a dividir, né, dentro da estatística, da bioestatística, né, que só para a gente entender, né, bioestatística, qual que é a diferença da bioestatística e da estatística? É que a estatística usa exemplo de moeda e dados, e a bioestatística usa exemplo de pessoas doentes e não doentes. Essa é a única diferença. É exatamente a única diferença. Não é brincadeira, é de verdade, porque a bioestatística é a aplicação da estatística em processos biológicos, certo? A estatística é a mesma, não muda, certo? O que muda são os exemplos e a aplicação. Então, não existe uma divisão clara entre estatística e bioestatística. A divisão é em relação ao seu uso, certo? Uhum. Então, dentro da bioestatística, que é o uso da estatística nas ciências da saúde, nas ciências biológicas, né? A gente tem basicamente dois mundos completamente diferentes, que é a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, certo? Então, voltando, né, depois dessa introdução, a pesquisa quantitativa, né, a pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa, é um método fechado, né, na verdade é um método bem aberto, que ele tenta tirar informação, certo, de situações e palavras e textos, basicamente. Então, o que a gente precisou fazer? Por que a gente precisou desse método? A gente primeiro pensou assim, o que existe de prevenção de lesão na corrida, certo? Existe um monte de evidência, a maioria delas são conflitantes ou, tipo, existe evidência de que não funciona. Tipo, sei lá, alongamento, sei lá, uso de tênis que previne lesão. Então, várias coisas que a gente imagina aí,
né, que é, né, dito popularmente pelas pessoas, no final ela tem, não só não tem evidência, como tem evidência de que não funciona. E o pior, tem alguns que têm evidência que causa mais lesão, tipo a troca do tipo de sapato também. Bom, para não entrar muito em detalhes. E aí, como a gente tem pouca evidência e a gente sabe que tem gente que faz algumas coisas para prevenir lesão, o que a gente pensou? A gente fez um método que chama Focus Group, né, que é juntar um monte de gente que entende sobre corrida, mas não é gente que entende sobre corrida. A gente chamou dono de loja de produtos esportivos, pesquisador de biomecânica, teve pelo menos uns 2, treinador de corrida, tinha corredor, tinha pesquisador que não tinha nada a ver com corrida, mas que sabia de pesquisa. A gente juntou todo mundo em uma sala, apresentou as evidências e falou o que seria um programa bom de prevenção de lesão, né? E no final de toda essa conversa, foram 3 reuniões, tem um método específico, grava o áudio, transcreve o áudio e depois tira as informações. Depois de tudo, a gente chegou à conclusão, que era a nossa hipótese principal, que o comportamento do corredor era o que mais levava ao risco de se machucar, né? Um exemplo, tipo, o corredor começa a correr, ele sente uma dor em alguma região do corpo, ele não sabe diferenciar se aquela dor é uma dor muscular tardia ou uma dor de um processo inicial de lesão. Então, essa falta de conhecimento que em teoria comportamental, dentro da teoria comportamental tem algumas subdivisões, chama Theory of Planned Behavior, que é um processo de mudança de comportamento baseado em alguns construtos. Um deles é a atitude, que a atitude é o que ele sabe, é o que ele conhece daquilo que está acontecendo com ele, vamos dizer assim. Então, se ele não sabe a diferenciar uma dor muscular tardia de um início de lesão, certo? Ele pode, talvez, pegar um início de uma lesão e transformar ela numa lesão efetivamente, certo? Então, se a gente chegar para ele e mostrar, olha, isso é uma dor muscular de início tardio, isso é uma dor de um início de lesão baseada em localização e característica da dor, né? Se eu ensinar para ele falar que essa dor muscular tardia ele pode fazer exercício e a outra é melhor ele diminuir um pouco a intensidade, talvez isso no final diminua a probabilidade de ele ter mais lesões, certo? Então seria um automanejo da sua dor. Isso é uma parte só de todo o processo, né? E aí a gente baseou o nosso ensaio clínico, nosso estudo, né, em estratégias de mudança de comportamento, né, baseado em todos os comportamentos que a gente extraiu de todos aqueles profissionais, e encaixou em um ensaio clínico, né, com um método desse livro aqui, que é o Intervention Mapping, né, que é basicamente um método de implementar, né, programas de incentivo à saúde na população. É basicamente um método de você pegar uma ideia e colocar ela na vida real. Em ciência a gente chama de medicina translacional ou medicina ou técnica ou método de implementação, que é tirar um monte de ideias e fazer elas funcionarem na vida real, certo? E ele tem todo um processo, é bem trabalhoso, foram vários anos foram pelo menos um ano inteiro só tentando encaixar o que a gente descobriu dentro desse negócio. E aí, na hora que a gente para pensar, até agora a gente não falou de número, né? A gente está falando de pesquisa, né? Dentro da bioestatística, né? É um estudo do método qualitativo, certo? Que tira informação daqueles dados para poder transformar em alguma coisa. E a partir daí, que depois a gente desenvolveu o ensaio clínico e está rodando o ensaio clínico, a partir daí vão vir os números. E aí que entra, né, a estatística quantitativa, que aí eu vou tirar, né, pelo nome, mas nem muitas das vezes um nome diz respeito ao que ela faz efetivamente, certo? Tipo, especificidade e sensibilidade do teste. Você pergunta para alguém, o que é especificidade? É saber se um teste é mais específico. E o que é sensibilidade? É para saber se o teste é mais sensível. Você, legal, obrigado. Sabe? Às vezes tem um contexto por trás, mas tudo bem. Eu decidi falar mais da parte qualitativa, que deve ser uma coisa mais incomum, né, para a gente da fisioterapia, e depois a parte qualitativa é a parte mais comum, né, fazer os testes e tudo mais. Eu acho bem legal, Caio, a forma que você colocou, porque ele literalmente, né, o que eu sempre repito, o maior erro, num geral do contexto, é essa questão de você ter separado, né, biológicas, de humanas, exatas, onde na hora que você precisa juntar, você tem uma certa dificuldade.
E o que acaba acontecendo, né? Quando a gente fala assim, vou escolher fisioterapia porque é de biológicas e eu ia bem no colégio em biologia, né? O raciocínio mais superficial e raso que a gente pode para escolher uma profissão, né? Então, ele tem todo um processo que na hora que você precisa unir o qualitativo que tem a ver com o entendimento do contexto e ambiente que você está querendo estudar, para você tornar aquilo real para aquele ambiente. Que a gente pode até falar isso, por exemplo, se a gente pegar os estudos, o espanhol fez isso no doutorado dele, fez intervenções parecidas na Holanda, mas ele sabe muito bem que para ele implementar aqui no Brasil, ele vai ter que fazer a mesma sequência de estudos. Então não adianta ele trazer aquele resultado pronto de fora para colocar no contexto brasileiro. E tudo isso que ele está fazendo tem a ver com isso, entendimento, quantificar entendimentos, transformar tudo isso em dados para você quantificar o quanto que você reduz. Então, nessa hora que você faz essa mescla, ele tem a ver com você trazer para uma realidade o que realmente se faz com a pesquisa, né? E a ciência da implementação, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar com o espanhol em breve, com calma sobre isso, é uma coisa que a gente precisa conhecer mais, incentivar mais, porque senão vira pesquisa para pesquisador, né? E aí, no final das contas, você não consegue nem aplicar, né? Aí, eu vou dar uns steps um pouco mais para a parte básica, e até puxar o Rafa aqui. Rafa, no sentido de estatísticas e bioestatísticas e interpretações de artigos e tudo mais, né? Eu sei que você está aprofundando bastante também hoje. O que muda para você hoje em relação a você como um clínico, sabendo mais sobre números, estatísticas e tudo mais? Diga-me. A gente vem falando um pouco disso nos últimos podcasts, né? Eu acho que essa separação entre pesquisa e clínica, ela deveria não existir e é muito provável que no futuro breve ou a médio prazo ela deixe de existir, né? Criar o nome, citando o Luiz Cláudio Correia, criar o nome medicina baseada em evidência foi a melhor coisa que fizeram para a medicina, né? Porque ao mesmo tempo que você começou a estudar os processos relacionados à metodologia, você deu a impressão para muita gente de que é uma opção você fazer a medicina baseada em evidência, né? Não, eu gosto dessa aqui, a linha da evidência é para quem gosta de estudar. Não, na verdade não existe prática clínica se não for baseada em evidência. E aí eu começo a falar isso porque as pessoas, elas acabam tendo, por não entender estatística, elas não entendem, e muitas vezes por não entender filosofia da ciência, o que é uma evidência, né? Eu estava conversando até com o Caio esses dias, foi uma conversa que surgiu também com o Foucault, que eu acho que o grande problema que afasta as pessoas da estatística é a ideia de que elas precisam, para aprender a fazer. Você precisa ir lá, aprender a como fazer o cálculo. E às vezes o clínico não vê valor nisso, não vê motivo para isso, né? Quando na verdade talvez mais de 90% das pessoas precisam aprender a entender. Se você não aprende a entender, a gente não consegue entender um exemplo clínico, por exemplo, de estudo, que, bom, a gente usa a estatística frequentista, né, que é um tipo de estatística, que só faz sentido ao longo de um caminho longo, né, do tipo, quando a gente fala assim, o P é menor do que 0,005, isso quer dizer que ao longo do tempo e de vários estudos e replicações de estudos, a gente tem 5% de chance, né, de não estar cometendo um erro do tipo 1, por exemplo. Que é você falar, né, que algo acontece quando ele não acontece, na verdade. Então, assim, a estatística nunca é para o teu estudo. Então, você olhar que o estudo é significante, não é para o teu estudo, aquilo é para a ciência. E aí você precisa entender que dali 100 mil estudos, se os estudos estiverem bem desenhados, a gente vai ter mais chance de estar perto da verdade. E aí, como as pessoas não entendem estatística, elas não conseguem interpretar um artigo isolado, né? Elas não conseguem interpretar que um artigo, ou o resultado de um artigo positivo, não representa a evidência científica. A gente entra em várias discussões disso por aí, né? Com a diferença de prática baseada em artigo, prática baseada em evidência. A gente sabe que tem uma coisa que chama viés de publicação. A maior parte dos estudos publicados tem um resultado significativo. Tenho 3 coisas para falar, baseado no que o Fukuzawa e o que o Rafa falou. É o seguinte, a primeira coisa. Primeiro, o Rafael, eu acho que o problema da estatística está muito mais embaixo. Está além do problema da faculdade, está no problema do ensino básico de matemática. No Brasil, a gente não tem um ensino básico de matemática bom. O nosso ensino de matemática no Brasil é muito ruim. Muito. É o pior, entre vários outros países, é um dos piores. Então, a gente aprende desde pequeno
a não gostar de matemática, a primeira coisa. A não entender o que é a matemática, na verdade, né? O que ela representa para a nossa vida, porque hoje tudo é matemática. Tudo que tem em volta da sua casa, todas as tecnologias é matemática, é baseado em matemática. E às vezes as pessoas não dão importância a isso. Eles falam assim, cara, você está estudando matemática. Quanto que é 2 mais 2? Sabe, 325 vezes 3. Isso não é matemática, sabe? Você gosta de matemática? Vai fazer o quê? Vai dar aula de matemática? O que faz um matemático? As pessoas pensam que matemática é ficar fazendo Olimpíada de matemática, mas como agora o Rafa bem sabe, a base por trás de todo o pensamento estatístico é baseada em matemática. Várias premissas, né, de testes estatísticos, não é porque alguém inventou que é daquele jeito, é porque tem um detalhe matemático específico que um número vezes o outro não dá certo, você não pode colocar aquelas duas coisas juntas, sabe? Então, agora, introduzindo um pouquinho mais ao assunto, né? Discordando respeitando a opinião do Rafael, mas discordando, certo? Que é o seguinte, eu só entendo, isso é uma coisa minha, eu só entendo uma coisa se eu souber como ela funciona, certo? Eu não consigo entender, eu tenho, na verdade, meio que uma raiva e um sentimento ruim quando alguém me explica alguma coisa e fala, não, isso aqui é assim porque é assim, e aceita que é assim. Entendeu? Eu não consigo, eu preciso saber, não, ele é assim porque tem um motivo para ele ser assim. E aí, muita da estatística que a gente faz, certo? Entender o motivo do porquê a gente faz daquele jeito é entender de matemática. Mas eu entendo que saber essa parte de trás aqui é uma coisa complicada, realmente. Porque não é complicada para algumas pessoas, é complicada para muita gente porque a nossa base matemática é muito ruim, certo? No geral, no Brasil. Tudo bem? Só que esse é o meu jeito de pensar. Eu entendo que tem gente que consegue compreender a estatística e interpretar ela sem entender como ela funciona por trás. Então, são duas coisas diferentes. Então, a minha forma de entender é entender por trás. E quando eu comecei a entender a matemática por trás de alguns testes, eu comecei a interpretar melhor eles, certo? Então, uma dica que eu posso dar contrapondo, né, ao que você estava falando é, tipo, se às vezes você não entende muito bem como interpretar uma coisa, talvez entender como funciona por trás fica muito mais fácil de entender. E aí a gente entra em um outro problema. A gente não tem profissional capacitado para ensinar as pessoas como entender a matemática por trás dessas coisas. Entendeu? Então aí cai nesse problema que o Rafael estava falando. Realmente, tipo, a gente não sabe o que acontece por trás e quando a gente vai pedir ajuda também ninguém sabe e quando sabe explica mal e porcamente, sabe? Então tem esse problema. Então eu vejo que, na verdade, o problema não é entender o que tem por trás. É realmente encontrar alguém que ensine ou uma forma de ensinar de uma forma legal. Certo? Eu acho que, tipo, essa é uma opinião minha, na verdade. Mas eu entendo que isso não seja nada prático. Porque entender como faz o cálculo do valor P, certo? Não faz você interpretar um valor P melhor. Mas às vezes você tem uma intuição melhor. E aí eu vou antes do Fukuzawa falar, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou ilustrar uma situação. Eu chego para você e pergunto para você, né? Vamos uma situação. Tenho um fisioterapeuta que está na clínica dele. Entra um paciente com dor, certo? O paciente com dor vai lá, eu faço o tratamento dessa pessoa e essa pessoa melhora a dor dele, né? E vai embora, certo? O que pode ter acontecido nessa situação? Eu posso ter feito um tratamento que realmente melhorou a dor desse paciente, e esse paciente melhorou. Então, é bom para os dois, certo? Mas poderia ter acontecido de uma forma eventual, certo? Do tratamento que eu fiz nessa pessoa, de ele ter melhorado, independente de eu ter tratado ele. Tudo bem? Entretanto, certo? Então, a gente tem duas situações. Uma, realmente ele melhorou, e outra, ele melhorou pelo acaso, por aleatoriedade ou por qualquer outro motivo, certo? Vamos pensar nessa situação, tudo bem? Eu estou ilustrando uma situação aqui, talvez isso não possa ser 100% real. E aí, beleza, chega uma outra pessoa, certo? Com dor também, você atende ele e ele melhora, certo? Aí você começa a pensar, né, e fala assim, pô, que interessante. Então, o primeiro paciente que eu cheguei aqui, eu fiz um tratamento nele e ele melhorou. Existiam duas opções, certo? A opção de ele não melhorar e melhorar, certo? Só que com um paciente só, você tem 100% de certeza que seu tratamento é bom, certo? Porque ele poderia não ter melhorado. Aí chega o segundo paciente,
certo? Você faz o tratamento nele. Ele melhorou. Aí isso reforça o seu pensamento, né, de que agora em 2 opções, as 2 opções melhoraram, certo? E aí você pega um terceiro paciente e vai aumentando esse montante de paciente, né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando você vai atender o seu primeiro paciente, você fica com receio de que se ele vai ficar melhor ou não. A gente tem medo, sabe? A gente tem um pouco de dificuldade. E vocês, quem atende há um tempo, começa a perceber, começa a ter um ego um pouco maior, né? De entender que, tipo, com certeza eu vou atender aquele paciente e ele vai melhorar, certo? Mas no início da nossa carreira, a gente tem um pouco de incerteza, certo? Porque a gente não viu várias vezes. E aí, aonde que entra a estatística nisso? Então, qual que é o negócio? Se eu atendi uma vez só, existe uma probabilidade igual de ele melhorar e não melhorar, certo? Só que o fato de ele ter melhorado não significa que foi 100% o meu caso, o meu tratamento. E aí, a partir do momento que eu começo a colocar mais gente nesse montante, né, de melhoras, vamos dizer assim, o que acontece? Isso aumenta, na verdade, o poder ou a probabilidade do meu próximo paciente entrar, melhorar também, certo? Vocês entendem que isso daqui acontece no nosso dia a dia? Certo? Que um paciente com dor, você atender 2, você atender 3, você atender 4, você atender 5, fazendo aquele tipo de tratamento, aumenta a probabilidade do próximo melhorar, já que todos estavam melhorando? Certo? Agora eu pergunto para vocês uma coisa assim, e se você não tem, né, na verdade, assim, nesse meio tempo, né, você pode ter a dúvida ainda de que se o próximo paciente que entrar vai melhorar ou não vai melhorar, certo? Só que com a estatística a gente pode fazer esse tipo de cálculo, saber se ele vai melhorar ou não vai melhorar o próximo paciente. Só que aí qual que é o ponto interessante? É que se você for parar para pensar, esse tipo de pensamento que acontece no microecossistema de um consultório, certo? Isso daqui, a gente simula isso dentro de um laboratório, entre aspas, né? A gente simula essa situação, né, em um ensaio clínico, vamos dizer assim. E o que o ensaio clínico faz? Ele pega um monte de gente, certo? Fazendo um tratamento e calcula a probabilidade do efeito daquele tratamento naquele montante de pessoas. E aí, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, tipo, um estudo é uma simulação da realidade, certo? E quando você está atendendo o seu paciente, certo? Você imagina que você atendeu 10 pacientes e os 10 pacientes melhoraram, certo? Você tem uma certeza absoluta de que aquilo é verdade, mas aquilo pode não ser verdade, porque aqueles 10 primeiros pacientes podem ter melhorado ao acaso. Vocês estão entendendo? E para que serve um estudo? Um estudo ele serve para pegar a experiência de 10 mil pacientes e colocar na sua frente e falar, olha, se você fizer esse tipo de tratamento, pode ser que não melhore o paciente. Certo? Na verdade, o estudo, ele vai tirar um pouco, né, ele vai, como posso dizer, diminuir ou melhorar a sua experiência com a experiência de outras pessoas. Perfeito. Certo? Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, tipo, às vezes o que acontece na sua clínica, certo? A gente tem um viés de confirmação, que a gente identifica a pessoa pela unidade. Só que quando a gente pensa em estudos, a gente pega todo mundo e extrapola aquilo para uma pessoa. A gente faz o método ao contrário, né? Que tem o método da indução e tem o método da dedução. Então, a ideia é o seguinte, tipo, as pessoas que falam, eu prefiro a minha própria evidência para melhorar o meu paciente, tipo, eu atendo o dia inteiro e meus pacientes melhoram, certo? Ele usa um tipo de pensamento estatístico que pode estar viesado para aquele montante de pessoas, certo? E na hora que alguém apresenta um resultado e fala, olha, existe evidência de que o que você está fazendo pode ser que não melhore o paciente, certo? E a pessoa começa a ficar brava. Mas por que a pessoa fica brava? Porque você está mexendo no ego da pessoa. Mas o ponto é que o que você está falando para ela é que pode ser que aquilo que está acontecendo no microecossistema daquela pessoa, certo? Ela pode ter um viés que ela não está conseguindo controlar, certo? E um outro estudo conseguiu controlar um viés que consegue identificar se aquilo está funcionando ou não. Então, tipo, se a gente for tentar sintetizar tudo isso que eu falei, que parece ter ficado um pouco confuso no meio do caminho, é que o uso da estatística, ele facilita o nosso dia a dia, né? A estatística como? A interpretação de um resultado de um artigo, certo? Se um artigo, ele testa uma coisa em várias pessoas, certo? Significa
que muito provavelmente, com uma probabilidade de erro, aquilo aconteça na população, certo? E aí é o conceito de extrapolação de um resultado. E talvez dentro da população, certo, exista o seu microecossistema de pacientes. Então pode ser que a experiência daquele artigo possa se aplicar a você também, isso possa guiar. E aí, em contrapartida, certo, a gente não adianta só saber sobre estatística, a gente precisa entender sobre método. E às vezes a tabela do artigo, que é a tabela mais negligenciada de um artigo, que seria muito importante para a aplicação, para a transação do resultado para a prática clínica, é a tabela 1 do artigo, que é a tabela que descreve a amostra daquele estudo. Porque uma amostra, ela representa uma população, a sociedade, certo? Se a amostra daquele estudo é parecida com a sua amostra, a probabilidade daquele resultado se aplicar ao seu dia a dia vai ser maior, certo? E aí foi o que o Fukuzawa estava falando lá no começo. Pô, saiu um estudo lá na Holanda que fala que fazer assim melhor, previne dor nos corredores. Aí a pergunta é, se eu souber só do teste estatístico e interpretar aquilo, talvez, e eu tentar aplicar aqui, eu vou acabar não tendo resultado bom. Por quê? Porque eu não vi que dentro da população, certo, tem uma amostra de pessoas que tem um perfil que é diferente do perfil da amostra de pessoas da minha população ou do meu microecossistema de pacientes aqui no Brasil, vamos dizer assim. Certo? Então, complementando, né, o que a gente estava falando, não adianta só saber da estatística também se a gente não sabe como interpretar. E aí eu sugiro um próximo podcast aí sobre medicina de implementação, acho que vai ser muito interessante também. Mas é só para sintetizar aqui algumas coisas. Acho que eu falei demais e enrolei muito vocês. Não tem problema, Caio. Eu acho que é legal, assim, querendo ou não, o exemplo que você deu, ele tem muito a ver com essa questão da aplicabilidade, né? Então, uma das coisas que eu sempre brinco, o Caio, que está muito agora na matemática, né? Eu falo assim, a minha função como amigo do Caio é não deixar ele fugir da ciência e da saúde, né? Porque, assim, eu tenho que dar função a ele para dentro, porque o conhecimento que ele tem de fisioterapia, de ciência, de metodologia, de patologia, ele tem esse conhecimento agora com números e ele sabe, dessa forma que ele falou agora, como que isso faz sentido dentro do nosso contexto que a gente vive no dia a dia, né? Então, transformar essa nossa rotina em números, por exemplo, é uma coisa que a gente não está nem acostumado a fazer, né? E voltando um pouquinho no tópico que vocês falaram em relação ao quanto que a gente precisa saber de um assunto, né? Eu acho que é muito importante pensar que eu entender o processo de como ele foi feito, entender um pouco dos bastidores, ele é mais ou menos o papel, por exemplo, de uma iniciação científica ou de um TCC, onde a ideia é que você tenha um primeiro contato com a ciência e entender como ela é feita. Isso nunca vai te tornar um pesquisador ou você vai sair de lá fazendo 1000 artigos e tudo mais. Mas, com certeza, se você fez um artigo uma vez, você tem um pouco mais do entendimento do que está por trás daquilo. E a estatística eu acho que tem a mesma coisa. Eu não necessariamente preciso saber fazer um cálculo de um grupo versus o outro. Mas se eu entender que existe um teste para uma variável que usa a média e a outra para usar a mediana, e elas têm diferença em como que eu escolho um teste ou outro, naturalmente ele já facilita o que está por trás, diferente de eu precisar saber fazer a conta, assim como o Caio falou, né? Porque a calculadora faz, o programa faz, então aquele programa estatístico, os famosos SPSS e afins, ele naturalmente só tem utilidade para quem sabe um pouco desse por trás, né, dos bastidores da estatística em si. Senão você não consegue nem escolher, né? E eu sempre brinco, né, que essa questão de a minha pesquisa clínica eu me baseio muito mais nas estatísticas do que literalmente só no desenho de estudo. Porque eu tenho que entender quais variáveis que eu vou escolher, para quais que eu vou correlacionar, associar, comparar, porque senão eu crio várias mil perguntas e saem os clássicos trabalhos que querem salvar o mundo, mas no final das contas é tantos valores que acabam não conseguindo responder nada, né? Então, eu acho que tem todo um entendimento por trás aí que facilita muito esse processo, né? Você quer falar alguma coisa, Rafa? Vi com uma cara de vai, não vai? Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender a função da estatística, né? Eu acho que começa aí o problema, porque saber que saber que no estudo os grupos foram diferentes, você já sabe. Você não precisa de estatística para saber disso, né? Agora, a função da estatística é justamente tentar fazer o que o Caio falou, né? Extrapolar para a população. Então, por exemplo, será que a minha experiência aqui com
esses 148 pacientes com dor de coluna podem ajudar outras pessoas que atendem pacientes com dor de coluna, como é que a gente responde isso? A gente vai usar métodos estatísticos para extrapolar o que eu encontrei no meu estudo, para verificar se a probabilidade disso acontecer na população ela é grande, né? Se ela é aceitável a ponto das pessoas replicarem o que eu estou fazendo. Então, a metodologia junto com a estatística tentam construir, né, o que é a base do raciocínio que o clínico deveria usar, porque como o Caio falou, e a gente vem falando isso em vários episódios, né, como clínico eu não tenho como saber, por conta de vários fatores, né, por conta de variáveis de confusão, por conta de efeitos indiretos, por conta da história natural, né, da condição daquele indivíduo, eu não tenho como saber, junto com todos os viéses psicológicos humanos, se o paciente está melhorando porque é algo que eu fiz, se ele está melhorando porque ele já ia melhorar, se ele está piorando porque ele já ia piorar, eu não consigo saber. Então, a metodologia nos ajuda a desenvolver pesquisas que respondem às perguntas com o mínimo de viés. Essa é a função da metodologia, né? É controlar o viés, seja no estudo de mecanismo ou no estudo clínico. E a função da estatística é tentar fazer a gente se aproximar ao máximo do que pode ser a verdade, né? Que é uma coisa intangível muitas vezes, mas que, né, como é que a gente sabe, por exemplo, o indivíduo que está na sua experiência de consultório, como é que ele pode saber que num paciente novo, numa condição que ele nunca atendeu, qual é o melhor caminho? Bom, se ele tiver evidências de várias replicações de estudos com aquela população mostrando que a chance do paciente dele melhorar é tanto, ele pode escolher esse caminho, né? Mesmo que ele não tenha passado pela experiência. Então, eu acho que entender que a função da estatística é tentar extrapolar uma experiência individual para uma população é talvez a diferença real, né? Porque a gente, quando começa a estudar estatística, vê muita gente no estudo, na análise descritiva, quando está tentando entender o dado que ela tem, querendo fazer inferência estatística. E a inferência, ela é uma ferramenta que você tem para tentar falar do todo. E aí que a gente vê o problema, porque as pessoas generalizam e tentam falar do todo com estudos, com metodologias e com análises estatísticas que não poderiam fazer isso. Ou porque não tem gente suficiente, ou porque a metodologia não permite controlar os vieses, né? Então, a gente deu vários exemplos em outros podcasts de como que a fisioterapia foi estruturada em cima de estudos, muitas vezes transversais, com poucas pessoas, né? E a questão é que, bom, o estudo transversal não permite a gente inferir causa e efeito se alguma coisa acontece, se a gente encontra alguma associação. Estudos com poucas pessoas também não permitem a gente, de fato, entender se o caminho é por ali ou não. E aí essa mistureba de metodologia, ou falta de entendimento metodológico, pesquisa mal conduzida, estatística muitas vezes, ou a falta de interpretação da estatística, fizeram com que boa parte dos métodos, conceitos e técnicas da fisioterapia fossem como fossem ao longo da história da nossa profissão. Então, só para complementar aí uma coisa, se eu puder falar. Cara, você falou uma coisa muito importante, Rafael, que é o seguinte, tipo, a estatística sozinha, alguém pode me matar depois dessa frase, ela não serve para muita coisa, certo? A estatística, ela é um andaime, velho, que sem esse andaime você não consegue construir nada, é a minha interpretação. Então, você usar a bioestatística sem entender de metodologia científica, certo? Você não tem aonde você aplicar aquilo. É a mesma coisa que você aprender matemática e estatística sem saber programação. Porque ninguém faz conta em papel mais. As contas são feitas no computador. Então não adianta você saber uma coisa sem saber aplicar. É a mesma coisa que não adianta você saber como interpretar um teste T se você não sabe um método, né, de como você coloca aqueles dois grupos. Certo? Porque basicamente o que você estava falando, a estatística é o seguinte. Eu tenho um grupo de pessoas só que começa aquele estudo. Eu faço alguma coisa nessas pessoas. E eu quero saber no final, esse grupo que entrou, eles conseguem se separar em dois ou eles continuam sendo o mesmo grupo? Certo? É isso que a estatística tenta provar para a gente, né? Existe diferença entre os grupos ou não existe? Porque não existe grupo. Ele era o mesmo. A gente tem que entender que são as mesmas pessoas. Certo? Só que para algumas eu faço uma coisa, para outras eu faço outra coisa, e no final eu quero saber se esse grupo se diferenciou, se eles continuam o mesmo, ou se não teve efeito. Certo? Ou seja, tipo, a parte da estatística é só um pedaço disso tudo, mas o conhecimento para você aplicar a estatística vem de método, certo? Em relação à extrapolação, eu vou dar um exemplo super simples aqui, só para uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, mas é o seguinte.
a gente tem parâmetros. E o que são parâmetros? São medidas que descrevem a população. E os parâmetros, normalmente, a gente não consegue ter esses parâmetros. Os parâmetros são tão importantes que eles estão, tipo, como num lugar que eu tinha visto, eu não lembro aonde, eles são tão importantes que eles estão, tipo, meio que são os deuses do Olimpo. E eles são todos escritos em letras gregas. Então, a média de uma população é um parâmetro mi, certo? O desvio padrão é um sigma. Então, eles estão num lugar onde você não consegue alcançá-los. Você não tem a capacidade de medir todo mundo, certo? E como que você consegue pegar aquilo? Como que você sabe que aquilo existe? Porque a gente tem uma coisa que chama estatísticas, que as estatísticas elas tentam, né, estimar os parâmetros. Então a estatística é uma estimativa de parâmetros. Eu quero estimar aqueles parâmetros não conhecidos da população. E aí o que você faz? Existe uma regra ou uma teoria chama teoria do limite central, que é que, tipo, teoria central do limite também, que é o seguinte, que existe uma distribuição de uma determinada variável aleatória que ela segue um padrão, certo? Que isso existe na população. E aí o que você faz? Você tem as amostras têm as estatísticas, tem a média, tem o desvio padrão, certo? E aí o que você faz? Uma coisa interessante, né? Então você pega uma amostra, né? Aquela amostra está representativa da população? Eu não sei. Aí você tem um outro tipo de estatística que a gente chama de desvio padrão. O que é o desvio padrão? É o desvio daquela amostra, certo? Dividido pela raiz de n. O que significa esse dividido pela raiz de n? Que seria a mesma coisa que você fizer várias e várias e várias amostragens daquela população e tirar uma média daquilo. Se o meu erro padrão ele está muito alto, significa que eu estou longe da minha população. Se o meu erro padrão está muito baixo, eu estou muito próximo da minha amostra e estou conseguindo extrapolar menos. E aí você fala assim, pô, então como que eu consigo extrapolar a minha amostra para a população? Né? Aí você usa o tal do intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? Né? O intervalo de confiança ele usa o erro padrão. O que é o erro padrão? É a probabilidade da variabilidade da sua amostra estar relacionada com a população que a gente não conhece. E aí, só que a gente entende que existe um erro por trás. Então, existe esse cálculo estatístico, que é o intervalo de confiança, né, que é a multiplicação de um valor crítico dessa distribuição que multiplica esse erro padrão. Né? E o que significa? Significa que em 95%, né, das vezes, o meu parâmetro da população está caindo dentro daquele intervalo. Certo? E aí, essa é a parte, vamos dizer assim, mais interessante. É que, tipo, a gente tenta estimar uma coisa que a gente não consegue entender e não existe, sabe? A gente tenta, de uma forma, extrapolar para aquilo. E a estatística, pensa bem, se é uma coisa que a gente não conhece, não existe, como que a gente vai conseguir, chutando, estipulando? A gente não consegue. Se a gente tem uma ferramenta que consegue falar para você o quanto daquilo se parece com a realidade e te dá uma estimativa de erro, certo? Por que não usar isso? Sacou? Muito bom. Pode falar, cara. Não, era isso mesmo. Não, você ia continuar. E eu acho uma das coisas mais interessantes, até a gente está chegando aqui nos pontos finais, uma das situações, eu acho que de rotina nossa como fisioterapeuta, ele quando eu comecei a entender um pouco mais sobre os números, as tabelas e as análises, a sensação de eu conseguir interpretar aqueles números e ver o quanto que aquilo discorda das conclusões escritas, né, dos resultados escritos, eu acho que é uma outra coisa, assim, é uma característica, acho que minha a gente não sei quem gosta, mas eu não gostaria de ser enganado. Então, pensar que dentro daquela escrita daquele autor, ele pode te enganar, enviesar para você interpretar de uma forma assim como a dele, né, é uma problemática que a gente tem que não gera autonomia do nosso raciocínio científico e clínico, né? Então, nessa hora que você consegue interpretar um artigo sem literalmente ter lido necessariamente a escrita, né? Ele também é outra situação muito interessante que eu acho que facilita, porque quantas vezes você não lê um artigo, você vê outra pessoa comentando e aí você fala assim, nossa, interpretei totalmente diferente. Ou ele está conseguindo discordar do artigo ou daquele autor que é alguém que é muito renomado no assunto, né? E eu acho que tudo tem a ver com essa autonomia de eu conseguir pegar uma tabela 1, assim como o Rafa falou, e falar assim, ele está extrapolando dados, né? E a gente tem, o quanto que a gente tem hoje, né, que a própria Daphne, né, uma colega nossa, faz estudos e o quanto que a gente vê de spin nos estudos, né? Essa extrapolação
né, a alteração dos resultados realmente encontrados, né? Então, nessa hora que eu entendo que não existe quase significante, quase estatisticamente significante, né? É muito importante já saber que esse estudo não deu nada de diferente, né? E esse quase, ele não existe, né? Então, é uma coisa muito legal da gente conseguir interpretar. E eu vou pedir agora, pelo tempo, Caio, palavras finais de encorajamento para as pessoas que querem entender um pouco mais de estatística, bioestatística. Bom, de encorajamento? Bom, Por favor. vamos pensar uma coisa simples, né? Você que está ouvindo, você é fisioterapeuta ou profissional da saúde, você escolheu uma profissão que precisa estudar muito, certo? Você está cuidando da vida de outras pessoas. Então, o mínimo que o seu paciente quer é que você saiba o que você está fazendo. Então, a nossa profissão é uma profissão que depende muito de estudo, certo? Mas isso não é só da nossa profissão, é de todas as outras profissões também. O ponto é que o que a gente coloca de estudo para a área da saúde, a gente pode colocar de quantidade de estudo para outras coisas também. E o que eu quero dizer é que, se você quiser entender estatística, você tem que colocar um pouquinho de horas de estudo também. E o empenho que você colocou para aprender sei lá, anatomia, biomecânica e tudo mais. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer é que não tem jeito fácil, certo? Precisa estudar mesmo. Não é fácil. Entretanto, não é complicado. E aí tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que chama Felipe Deschamps, que é o seguinte: você é capaz de aprender qualquer coisa. A pergunta não é se você vai aprender, é em quanto tempo. Certo? Então, tudo que eu quero aprender, eu não penso assim, eu não vou conseguir. Eu preciso pensar em quanto tempo eu vou aprender isso. Porque se eu me dedicar um tempo, eu vou aprender aquele negócio. O nosso cérebro é uma ferramenta, é uma coisa extremamente incrível que é capaz de entender qualquer coisa, certo? Só que depende do tempo de estudo e horas de bunda na cadeira, né? Estudando aquelas coisas. Então, se você quiser aprender estatística, você não tem como falar que é fácil e você de qualquer forma consegue estudar. Não, é um pouco complicado, mas precisa de gente que saiba desse tipo de coisa, certo? Precisa de pessoas que se empenham nesse tipo de estudo, certo? E seria bom que mais pessoas estudassem isso. Então, para resumir, não tem uma maneira fácil, certo? Mas tem diversas maneiras de você aprender. Tem a maneira que eu gosto, que é entender a matemática, e tem a maneira que você não precisa entender a matemática, você entender o método científico e a aplicação da estatística em cima do método científico já é mais do que suficiente para você interpretar o resultado de um artigo e usar no seu dia a dia, certo? Eu acho que vai mais por esse lado mesmo. Muito bom, Caio. Rafa, palavras finais de amor e de esperança e alegria. Eu tenho um perfil muito parecido com o Caio, no sentido de ter meio que um hábito de estudo, assim, acho que já fazem mais de 10 anos que eu mantenho esse hábito, eu nem questiono ele porque ele traz frutos, né? A gente brinca, né? Igual economia financeira, não adianta você esperar chegar no fim do mês para querer investir, você tem que guardar antes, né? Senão você não investe, você tem que se organizar com o que sobra. Então, se você quiser estudar, você tem que guardar ou planejar antes esse tempo de estudo. Não adianta esperar chegar o intervalo entre pacientes, não adianta esse ser o teu momento, né? E por que eu falo isso? Porque assim como o Caio, como o Foucault, eu também estudei sempre muito, lendo muito artigo. Lendo muito, muito artigo de tudo. E hoje, se eu fosse dar a dica para alguém, eu faria completamente diferente. Porque ao ler muito artigo, a gente acha que ao acumular volume de conhecimento você sabe mais. Quando, na verdade, a maior parte dessa evidência é ruim. Uhum. Então, hoje, eu me preocuparia, ao invés de saber muito sobre muita coisa, eu me preocuparia muito mais em focar estudando o que faz um estudo responder, ou seja, filosofia da ciência, metodologia, e entender o mínimo de estatística que você precisa entender para saber se aquela extrapolação é plausível ou não, né? Uhum. E do que ficar lendo sobre tudo o tempo todo, assim. Então, eu vejo muitos colegas querendo estudar e leem um artigo atrás do outro, 5, 6 artigos por dia. E no final das contas, o que você decora é o que o artigo achou e você não tem conhecimento ou análise crítica, muitas vezes, para saber se aquilo é evidência ou não. Uhum. Então, eu vejo muito disso, muito do que eu estudei sempre como mecanismo, que sempre foi minha área de interesse. Hoje eu vejo que não poderia ter sido extrapolado como foi, né? E talvez se eu tivesse um conhecimento melhor de metodologia e estatística, eu não teria tirado conclusões que eu tirei ao longo do tempo por ter lido muito sobre mecanismo, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que
se você juntar essas duas coisas, né, se você tem o ímpeto de estudar, e como o Caio falou, você sabe que é uma questão de tempo, e a gente tem que priorizar recurso, né, como um bom tomador de decisão, você tem que pegar as coisas mais custo-efetivas, né? Qual que é a coisa mais custo-efetiva que eu vejo hoje? É entender, é beber a água da fonte, né? Ao invés de esperar os outros falarem para você o que fazer, o que é certo e errado, bom, qual que é o mínimo que eu tenho que saber para conseguir beber da mesma água que aquela pessoa? Eu focaria toda a minha energia nisso hoje em dia, né? Porque aí, saber sobre um assunto específico não é uma questão de depender de alguém te falar o que fazer, né? Ou como fazer, o que é certo e errado. É uma questão de você pegar o mesmo material que ele está se embasando, porque é open science, né? A ciência é aberta, e você ir lá e ler esse material e tirar suas próprias conclusões, assim. Eu acho que essa independência, ela talvez seja análoga à independência financeira de você, depois de ter investido bem o seu dinheiro, não depender mais do seu salário para a sua subsistência, né? Meio que o seu rendimento, ele gera frutos para você. De uma forma análoga, você investir bem o seu estudo faz com que o seu estudo gere frutos para você, né? Tipo, eu preciso saber de um assunto, eu posso ir discutir com um facilitador, eu posso pegar uma informação mastigada, inclusive julgar a qualidade daquela informação, a veracidade daquela informação, ao invés de acreditar que aquilo é a verdade, né? Eu faria bem diferente hoje minha história de estudo, né, se eu fosse recomeçar como recém-formado, enfim. Que bom, Rafa. A gente sempre... É bom que a gente mude as coisas, né? Eu acho que é um processo um pouco disso, né? Entender para mim bioestatística, e o Caio e o espanhol foram duas pessoas que me ajudaram muito nesse processo. Acho que muito por causa dessa capacidade de integração por contexto, né? Então, acho que a gente está falando a todo momento sobre isso. Não a gente usar o discurso da neurociência moderna da dor, não adianta falar de biopsicossocial, não adianta se você não consegue interpretar, né? Você vai continuar extrapolando dados que não podem ser extrapolados, vai continuar abraçando teorias que nunca foram realmente comprovadas. Então, a gente está falando de uma parte desse quebra-cabeça como um todo, para a gente conseguir realmente avançar como profissional da saúde. E eu gosto muito de enfatizar, de vocês verem uma conversa como essa e entender que tudo isso é sobre fisioterapia, tá? Eu acho que nessas horas a gente consegue dimensionar o quão a fisioterapia é grande, vendo o Caio, e ele é um fisioterapeuta, ele sempre vai ser, né? Então é uma das coisas mais interessantes, que eu acho mais incríveis hoje, que a gente consegue mostrar fisioterapeutas com capacidades tão diferentes e sair do fisioterapeuta que está só no seu consultório, né? Não que isso tenha qualquer demérito, mas entender o quão expansivo nossa profissão é, certo? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Caio, pelo tempo aí. Obrigado, Rafa. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, Caetano. Valeu, Rafa. Falou.